Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 2 sobre limites de funções. O objetivo da aula é definir limites laterais e demonstrar os principais resultados sobre o assunto. Também definir limites no infinito e limites infinitos. Definição: seja x um subconjunto dos reais. Dizemos que o número real A é ponto de acumulação à direita para x e nós vamos escrever dessa forma aqui, quando para todo epsilon maior que zero dado, tem-se que esse intervalo interseção com x é diferente do vazio. Analogamente, A é ponto de acumulação à esquerda para x e nós vamos utilizar essa notação quando para todo epsilon maior que zero dado, tem-se que esse intervalo interseção com x é diferente do vazio. Nós vimos na aula sobre topologia da reta que um ponto A é ponto de acumulação de um certo conjunto x se para todo epsilon maior que zero dado, o intervalo de centro A e raio epsilon interseção com x menos A é diferente do vazio. Neste caso, nós estamos adaptando essa definição, falando de ponto de acumulação à direita, considerando o intervalo do A até o A mais epsilon, que é a parte que está à direita do centro do intervalo, e também definindo ponto de acumulação à esquerda, que no caso é considerado o intervalo de A menos epsilon até A, que no caso é a parte do intervalo à esquerda do centro A. Por exemplo, se x é o conjunto dos pontos da forma 1 sobre n, onde n é um número natural, então o zero vai ser ponto de acumulação à direita do conjunto x, mas o zero não é ponto de acumulação à esquerda de x. É fácil verificar que a sequência formada por esses pontos converge para zero e como todos os elementos dessa sequência são positivos, então o zero vai ser ponto de acumulação à direita do conjunto x. E como não existe elemento negativo, não tem como o zero ser ponto de acumulação à esquerda. Por outro lado, o 1 vai ser ponto de acumulação à esquerda deste conjunto y, pois a sequência formada por esse conjunto de pontos converge para 1 e todos esses pontos vão estar à esquerda do número 1. Definição: sejam x um subconjunto de R, A um ponto de acumulação à direita de x e f uma função de x em R. O número L é o limite lateral à direita de f de x quando x tende para A, e nós vamos utilizar essa notação se para todo epsilon maior que zero dado, nós podemos obter um delta maior que zero, tal que se x pertence a x e x pertence ao intervalo aberto de A até A mais delta, então o módulo do f de x menos L é menor do que epsilon, ou seja, o f de x pertence ao intervalo de centro L e raio epsilon. Analogamente, se define limite lateral à esquerda. Neste caso, o A vai ser um ponto de acumulação à esquerda do conjunto x, e a notação para o limite lateral à esquerda é essa, colocando esse menos no expoente do A, que significa que para todo epsilon maior que zero dado, nós podemos escolher um delta maior que zero, tal que
Se x pertence a x e x pertence ao intervalo aberto de a menos delta até a, então o módulo do f de x menos L é menor do que epsilon. Exemplo: o limite de raiz de x quando x tende a zero pela direita é igual a zero. Vocês estão vendo que o domínio dessa função é um intervalo de zero até o infinito, fechado no zero e aberto no mais infinito, onde o zero é ponto de acumulação à direita. Então, podemos falar deste limite lateral à direita, indicado com esse mais aqui no expoente do zero. E estou afirmando que este limite vale zero. Como é que a gente pode demonstrar isso? Vamos começar fazendo um rascunho para obter o valor do delta. Então, como nós queremos provar que esse limite é igual a zero, nós vamos calcular o módulo do f de x menos o zero. Então vai ficar módulo de raiz de x, como raiz de x é sempre um número positivo, módulo de raiz de x é o próprio raiz de x, e eu quero que essa conta seja menor que epsilon. Então nós temos que raiz de x é menor do que epsilon, podemos elevar aqui os dois lados ao quadrado, então raiz de x ao quadrado é módulo de x, e como x é um número maior do que zero, porque x está aproximando do zero pela direita, o módulo de x é o próprio x. E aqui nós temos epsilon ao quadrado, e essa expressão pode ser reescrita dessa forma para ficar mais claro a escolha do delta a partir da nossa definição de limite lateral à direita. Então, vocês estão vendo que basta tomar o delta igual a epsilon ao quadrado. Se x é maior do que zero e menor do que zero mais epsilon ao quadrado, então, como nós vimos, este módulo é igual a raiz de x, mas como x é menor que epsilon ao quadrado por essa condição, então essa raiz é menor do que essa, e por definição a raiz de um número ao quadrado é um módulo desse número, e como o epsilon é maior do que zero, o módulo de epsilon é igual a epsilon, e com isso nós provamos que este limite de fato vale zero. Outro exemplo: seja x o conjunto dos números reais menos o zero. Então, vocês estão vendo que o zero vai ser ponto de acumulação à direita e à esquerda. Dada a função f de x em R definida por f de x igual a x mais x sobre módulo de x, nós temos que o limite dessa função quando x tende a zero pela direita vale 1, e quando x tende a zero pela esquerda vale menos 1. Vamos fazer a prova desse segundo limite aqui, porque a prova desse limite lateral à direita é feita de maneira análoga. Sendo assim, vamos começar desenvolvendo esse módulo aqui. Então, módulo de f de x menos o valor do limite. Como no cálculo desse limite lateral à esquerda o x aproxima do zero pela esquerda, então x é um número negativo. E se x é um número negativo, o módulo de x é menos x. Então, a função vai ser dada como x mais x dividido por menos x, que é menos 1. Então, a função vai ser dada como x menos 1. Aqui nós temos menos vezes menos dá mais. Então, nós vamos obter módulo de x. Mas o x é um número negativo, módulo de um número negativo é igual a menos o número, e como eu quero que essa conta seja menor do que epsilon, eu vou considerar que menos x é menor do que epsilon,
Vou multiplicar aqui por menos 1, então x vai ser maior que menos epsilon, e eu vou escrever essa informação deste modo para que fique mais claro a escolha do delta. Neste caso, nós vamos escolher o delta igual a epsilon. De fato, para todo epsilon maior que zero, basta tomar o delta igual a epsilon, pois se o x é maior que menos epsilon e menor do que zero, então o módulo do f de x menos menos 1, como nós vimos que se o x é menor do que zero, a função vai ser dada como x menos 1, e aqui nós temos o menos multiplicando o menos fica mais 1, nós obtemos módulo de x, como x é menor do que zero, módulo de x é menos x, e de acordo com a nossa escolha, o menos x é menor do que epsilon, fazendo a multiplicação por menos 1 aqui. Então, de fato, esse limite vale menos 1. Teorema 1. Dado A, um ponto de acumulação à direita e à esquerda de um certo conjunto X. Existe o limite de f de x quando x tende a A e é igual a L, se somente se existem e são iguais os limites laterais. Ou seja, o limite de f de x quando x tende a A pela direita for igual ao limite do f de x quando x tende a A pela esquerda, que é igual ao L. Ou seja, se esse limite existe e vale L, os limites laterais também existem e são iguais a L. E, se esses limites valem L, o limite quando x tende a A também vale L. Então, vamos provar esse resultado. Para provar a ida, a nossa hipótese é que esse limite vale L, ou seja, dado um epsilon maior que zero, sempre existe um delta maior que zero, tal que, se x pertence ao domínio dessa função e o módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta, aqui é um delta, então módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Essa informação nos diz que x pertence ao intervalo de centro A e raio delta, lembrando que aqui é um delta. Em particular, se o x pertencer ao intervalo aberto de A até A mais delta, então isso aqui acontece. E além disso, se o x pertencer ao intervalo aberto de A menos delta até A, essa informação aqui também acontece. Portanto, desse primeiro caso, esse limite aqui vale L. Desse segundo aqui, esse limite também vale L, ou seja, os limites laterais existem e são iguais a L, que era o que a gente queria provar. Agora, para provar a volta, nós vamos assumir que essa informação aqui é válida e vamos provar que esse limite é igual a L. Sendo assim, se esses limites laterais existem e são iguais a L, então, para todo epsilon maior que zero dado, existem Δ1 e Δ2 maiores que zero, tais que, se x é maior do que A e menor que A mais Δ1, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, e se x é maior que A menos Δ2 e é menor do que A, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Essa primeira informação vem deste limite lateral e a segunda desse aqui. Como eu quero que essas duas informações aconteçam, eu vou considerar o delta como o menor entre o Δ1 e o Δ2. De fato, se x pertence ao conjunto x e o módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta, então, lembrando que essa informação significa que x pertence ao intervalo de centro A e raio delta, e o x é diferente do A. Ou seja,
x pertence a esse intervalo e x é diferente do a. Como esse delta é o menor dentre esses dois, esse intervalo vai estar contido no intervalo aberto de a menos delta 2 e a mais delta 1, ou seja, x vai pertencer ao intervalo aberto de a menos delta 2 até a, união ao intervalo aberto de a até a mais delta 1. Lembrando que o x deve ser diferente do a, ou seja, se x pertence a esse primeiro intervalo, então x está nessa condição que implica isso. E se x pertence a esse segundo intervalo, então nós estamos nessa possibilidade que implica isso. Ou seja, em qualquer um dos casos, o módulo do f de x menos L é menor do que epsilon. Ou seja, o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Esse teorema nos diz que esse limite não existe, pois esse limite com o x aproximando do zero pela direita vale 1, e quando o x aproxima pela esquerda vale menos 1. Como os limites laterais são diferentes, esse limite aqui não existe. Exemplo: considere a função f de R em R definida por f de x como o maior inteiro m menor ou igual a x. Essa função também é representada dessa forma. Por exemplo, qual seria o f de 2? Então, o f de 2 é o maior inteiro m menor ou igual a 2. Como 2 é um número inteiro, o f de 2 é o próprio 2. Agora, qual seria o f de meio? Ou seja, qual é o maior inteiro m menor ou igual a meio? Neste caso, o maior inteiro menor ou igual a meio é o zero. Ou seja, o f de meio vale zero. O f de menos 3 é o maior inteiro menor ou igual a menos 3. Como menos 3 é um inteiro, então o f de menos 3 é igual a menos 3. E qual seria o f de menos π? Então, nós precisamos determinar o maior inteiro m menor ou igual a menos π. E, neste caso, este número inteiro vale menos 4. Ou seja, o f de menos π é igual a menos 4. Neste caso, se a não é um número inteiro, estes limites laterais existem e são iguais ao f de a, ou seja, o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a f de a. Por outro lado, quando o número a é um número inteiro, este limite lateral é igual a A e este limite lateral é igual a A menos 1. Isso significa que este limite não existe. Essas análises ficam mais fáceis de entender visualizando o gráfico dessa função. Aqui nós temos o gráfico dessa função f e considerando um número que não é inteiro. Por exemplo, vamos considerar aqui o 3,5. Vocês estão vendo que se eu aproximar do 3,5 à direita, o limite está dando 3, e se eu aproximar do 3,5 pela esquerda, também está dando 3. Ou seja, o limite do f de x, quando x aproxima do 3,5, é o f de 3,5, que vale 3. Por outro lado, quando nós consideramos o número inteiro, por exemplo, 2, qual seria o limite lateral à direita? Aproximando do 2, a função é igual a 2. Então, o limite lateral à direita aqui vale 2, e o limite lateral à esquerda, fazendo a aproximação à esquerda do 2, a função é igual a 1. Ou seja, o limite lateral à direita vale 2 e o limite lateral à esquerda vale 1. Isso significa que o limite dessa função, quando x tende a 2,
não existe. Definição. Considere x um subconjunto de R e a função f de x em R. Se x é um conjunto ilimitado superiormente, nós podemos falar deste limite aqui, que é o limite de f de x quando x tende ao infinito. Nós vamos escrever que este limite é igual a L quando, para todo epsilon maior que zero dado, existe um número a maior do que zero, tal que, se x pertence a x e x é maior do que a, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. E se x é um conjunto ilimitado inferiormente, nós vamos escrever que o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, é igual a L, quando, para todo epsilon maior que zero dado, existe um número a maior do que zero, tal que, se x pertence a x e x é menor que menos a, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Aqui eu fiz o gráfico de uma função cujo domínio é ilimitado superiormente. Neste caso, vocês estão vendo que quando x tende ao infinito, a função aproxima deste número L. E para a gente visualizar a definição, para todo epsilon maior que zero dado, existe um número a maior do que zero, tal que, se x pertence ao domínio da função e x é maior do que a, todos os f's desses x pertencem ao intervalo de centro L e raio epsilon. Então vocês estão vendo que para este valor de epsilon, basta tomar este valor de a para que todo x maior do que a, o f dele vai pertencer ao intervalo de centro L e raio epsilon. Se eu diminuir esse epsilon aqui, vocês estão vendo que, de acordo com o gráfico, basta tomar, por exemplo, este valor de a aqui, para que qualquer x que eu considero maior do que a, o f dele vai cair no intervalo de centro L e raio epsilon. Por exemplo, o limite de x dividido por x mais 1, quando x tende a infinito, é igual a 1. E o limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito, é igual ao limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, que é igual a zero. Vamos fazer a demonstração dessa letra A. Então, nós precisamos determinar um número a maior do que zero, de forma que a definição de limite quando x tende ao infinito é válida. Então, nós vamos desenvolver o módulo do f de x menos L. No nosso caso, o f de x é essa função e o L vale 1. Quero provar que esse limite vale 1. Então, nós vamos trabalhar com esse módulo aqui agora. Tirando o mínimo e fazendo as contas, este módulo aqui vai ser igual ao módulo de menos 1 sobre x mais 1. O módulo do quociente é o quociente dos módulos. Então, o módulo de menos 1 é igual a 1. E aqui embaixo nós vamos ter o módulo de x mais 1. Nós sabemos que o módulo de a é sempre maior ou igual a a. E, por este motivo, 1 sobre o módulo de x mais 1 é menor ou igual a 1 sobre o x mais 1. Eu quero que este módulo aqui seja menor que epsilon, então aqui eu já vou substituir pelo epsilon. Então, 1 sobre x mais 1 é menor do que epsilon. Agora, esse fator está dividindo, vou passar multiplicando. Então, nós vamos obter que 1 é menor que epsilon vezes x mais 1. Fazendo essa multiplicação e isolando o x, nós vamos obter que o x é maior que 1 menos epsilon sobre epsilon. Como aqui eu encontrei que o x é maior que este número, eu vou escolher este número aqui para ser o número a
da definição de limite quando x tende ao infinito. Solução. Dado um epsilon maior que zero, basta tomar este número aqui sendo o número a. Mas vocês estão vendo que, a princípio, vocês podem pensar que esse número aqui vai ser negativo, pois aqui nós temos 1 menos epsilon. Mas a ideia de limite é considerar epsilon um número cada vez menor. Ou seja, nessas definições de limite, esse valor do epsilon é considerado números bem pequenos. Isso significa que essa conta aqui, consequentemente, vai ser um número positivo e muito grande, né? Então, a solução, dado um epsilon maior que zero, basta tomar este valor aqui como sendo a, na definição de limite quando x tende a infinito, para que, se x pertence ao conjunto x e x é maior que este número, então este módulo aqui vai ser menor do que epsilon. Basta desenvolver desta maneira e utilizar essa condição para chegar nessa desigualdade aqui. Um detalhe importante é que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais menos o menos 1. E este conjunto é ilimitado superiormente, então de fato eu posso falar do limite quando x tende ao infinito. Definição. Considere x um subconjunto de R e a função f de x em R. Se A é um ponto de acumulação de x, nós vamos escrever que este limite é igual a infinito quando para todo A maior do que zero dado, existe um delta maior do que zero, tal que, se x pertence a x e o módulo de x menos A é maior do que zero e menor do que delta, então o f de x é maior do que A. Se A é um ponto de acumulação de x, nós vamos escrever que este limite é menos infinito quando para todo A maior do que zero dado, existe um delta maior do que zero, tal que, se x pertence a x e este módulo é maior do que zero e menor do que delta, então o f de x é menor que menos a. Por exemplo, o limite de 1 sobre x² quando x tende a zero é igual a infinito, e o limite de 1 sobre x menos a ao quadrado quando x tende a A é igual a infinito. Para esse tipo de limite, o nosso rascunho vai ser feito utilizando essa informação, pois nós queremos provar que o f de x é maior do que o A. Substituindo a função por esta expressão, nós vamos ter que 1 sobre x menos a ao quadrado é maior do que A. Agora esse fator está dividindo, passo multiplicando, o A vai estar multiplicando, vou passar dividindo. Lembrando que esses fatores que eu estou manipulando aqui são todos positivos, então não preciso me preocupar com essa desigualdade. Sendo assim, nós chegamos nessa expressão, vou tirar a raiz aqui dos dois lados, posso fazer isso porque esses fatores são positivos. Esta raiz vai ser dada como 1 sobre raiz de A, que é maior do que esta raiz, que por definição é o módulo de x menos A. Vocês estão vendo que nesta parte aqui eu encontrei que o módulo de x menos A é menor do que um número positivo. Isso indica que, dado um número A maior do que zero, basta tomar o delta como 1 sobre raiz de A para que a definição seja satisfeita. Um outro exemplo, o limite de e elevado a x quando x tende ao infinito é infinito, mas o limite do e elevado a x quando x tende a menos infinito é igual a zero. Exemplo, o limite de ln de x quando x tende a zero pela direita é igual
a menos infinito. Vocês estão vendo que neste caso aqui, nós misturamos as definições de limites infinitos e limite lateral, no caso aqui, limite lateral à direita. Para provar que esse limite é igual a menos infinito, nós temos de provar que para todo número a maior do que zero dado, sempre existe um delta maior do que zero, tal que, se x pertence ao domínio da função e x é maior do que zero e menor que zero mais delta, então o f de x é menor que menos a. Então, nosso rascunho, nós vamos utilizar essa expressão aqui. Então, eu quero que o f de x seja menor que menos a. O f de x é ln de x. Então, aqui nós temos ln de x menor que menos a. E o menos a pode ser dado como o ln de e elevado a menos a. Como o ln é uma função crescente, se o ln de x é menor que o ln de e elevado a menos a, então o x é menor que o e elevado a menos a. Comparando essa expressão com essa expressão aqui, nós podemos deduzir que o delta pode ser dado como o e elevado a menos a. Sendo assim, dado um número a maior do que zero, basta tomar este valor de delta para que a definição seja satisfeita. Observação A. Valem os resultados já demonstrados para o limite quando x tende a, onde a é um número real, com as adaptações necessárias para os limites no infinito. Ou seja, se o limite de f de x quando x tende a infinito vale L, e o limite de g de x quando x tende ao infinito vale m, então o limite de f de x mais g de x quando x tende ao infinito é igual a L mais m, e todas as outras propriedades também são satisfeitas. Observação B. Note que o mais infinito e o menos infinito não são números reais. Logo, quando o limite de f de x, quando x tende a, é mais infinito ou menos infinito, nós dizemos que esses limites não existem. Observação C. O limite de uma sequência é um caso particular de limite no infinito, na qual a função considerada vai ser de n em R. E por último, são indeterminações o zero sobre zero, infinito menos infinito, o zero vezes infinito, infinito sobre infinito, zero elevado a zero, infinito elevado a zero e 1 elevado ao infinito, naquele mesmo sentido discutido na aula 2 sobre sequências. E com isso a gente finaliza a aula 2 sobre limites.